voltando na conversa, apresenta-nos então, Bejursi, o nome do verdadeiro criador. O nome do verdadeiro criador é Tata Nzambi Apungu Tulendo, na língua africana. E não é Jeová, para dizer que Tata Nzambi Apungu Tulendo não é Jeová. Jeová é uma criatura e Tata Nzambi Apungu Tulendo é o Deus da África, visto que a África é o berço da humanidade. Os povos africanos, no caso, África é grande, é berço neste caso, e também vários povos e muitos com também diferentes línguas. Outros povos chamavam a essa entidade criadora como Nkulu, outros também chamavam de Nsuku Okola, nas línguas africanas, mas não tinha nada a ver, não tem nada a ver com os deuses ocidentais. Isso é para deixar bem claro. E também concorda-se que a África foi colonizada, e se a África foi colonizada, o que existiu é que muito antes dos colonizadores virem para a nossa África, eles já encontraram uma África bem constituída, bem organizada. Isso é para ligar, neste caso, a história. Quando se fala da África, deve-se ligar a história diretamente ao Egito Antigo. Não se pode falar da história da África sem falar do Egito Antigo. O Egito Antigo era uma terra, segundo Shenkanta Diop, neste caso, era uma terra liderada pelos negros. Era uma potência construída pelos negros. Séculos antes de, por exemplo, Heródoto chegar ao Egito, O pai da história nesse caso. exato, pai da história, Heródoto, grego nesse caso, Sim. ele chega ao Egito pela primeira vez, por aí, um século depois do Egito ser já destruído, ou seja, passar a ser colonizado ou invadido. E nisto foram vários países a invadirem o Egito, os persas, a Grécia, né, neste caso, a Roma, a Inglaterra, a França, vários países invadiram, cada um ao seu tempo, invadiram o Egito Antigo. E esse processo de colonização, de invadirem o Egito, passaram a cortar automaticamente a expansão do desenvolvimento dos negros africanos. Veja-se, neste caso está a dizer que em toda a África, toda a África nesse caso era representada, a cultura de toda a África, ou a espiritualidade de toda a África, era representada por Egito. É isso que está nos dizer? Primeira potência mundial. Okay. O Egito fornecia ao mundo quase todo o conhecimento. O Egito expandia, era muito cobiçado, sendo ela a primeira civilização do mundo foi Egito. E os colonizadores naturalmente ficaram a saber disso, vieram, aprenderam, conheceram e passaram a destruir, levaram tudo que lá que havia do seu interesse. Sim. Levaram e depois passaram a desenvolver como se de criadores eles se tratassem, enquanto não. E nisso cortaram a expansão dos negros egípcios a nível da África. É por isso que quando aí estamos a falar do intervalo de ligação, conexão, de quando surgem outros mentores africanos em prol do resgate do que se perdeu,
no caso os mandume, os reis africanos que lutaram ao seu nível, já eles passaram sim a fazer o que faziam, mas já sem a ligação direita que vinha a partir do Egito. Nesse caso, a ligação direta seria a ligação espiritual? Espiritual, científica, do conhecimento em geral que começou em África. E por isso é que falou-se de Tatanzan. Os egípcios se comunicavam naturalmente com Tatanzan. Por isso é que chegaram no nível em que chegaram, primeira potência mundial. Então, primeira civilização mundial. Exato. Então, podemos chegar à conclusão que a primeira grande mentira de Jeová é ele ter se apresentado como o Criador, né, a partir de Gênesis, Exato. Nas suas narrações junto de Moisés, assim por diante. Exato. Bom, como sabe, de Júlio, tem muita gente que vai nos ouvir ou vai nos ver durante essas narrações. Eu gostaria que esclarecesse mais um pouquinho, para ficar mais claro a ideia das mentiras de Jeová, a parte da própria Bíblia. Eu gostaria que apresentasse mais uma ou duas, ou mesmo três, das mentiras proliferadas por meio da Bíblia, que são mentiras de Jeová. Exato. Sim, vou falar dessas mentiras, sim. Mas aqui vai ficar também, pode até ser curiosidade, no caso, de acordo às matérias que possuímos, né, que temos em nossa posse, aí poderia me falar da origem de Jeová. Poderia citar o nome de alguns manuais desses conteúdos dessa matéria? São tantas as matérias. Nós temos, por exemplo, a matéria publicada no ano de 2023, se não estou em erro, intitulada, por exemplo, Recriar a Humanidade é agora e urgente. Certo. Recriar a humanidade é agora e urgente. Lá tem, por exemplo, se não estou em erro, no primeiro ou segundo capítulo, que vem falar que o homem já foi criado. Certo. E existem vários fundamentos, vários conteúdos que falam da narrativa, a narração que fala da criação do homem. Que o homem foi criado segundo vários pontos de vista aqui apresentados, por exemplo. Agora a questão é, o homem já foi criado e este mesmo homem acabou por ser corrompido. O que se precisa fazer agora é recriar o homem. Mas quem, nesse caso, criou esse homem Zambi, não é? Sim. Ok. A África é o berço da humanidade. É daqui onde surgiu a primeira civilização. O primeiro humano foi africano. A primeira civilização foi africana e expandiu-se pelo mundo. Agora, por isso é que eu estava a dizer, acho que a questão falando das mentiras sobre Jeová, né, como prova, eu ia deixar curiosidade, porque temos matérias que falam a respeito da origem de Jeová, quem ele é de fato, qual é a missão dele aqui no planeta Terra. Então são muitos pontos a serem abordados. Sim, e nós temos esses fundamentos. Temos sim esses fundamentos. Então vamos ir ponto por ponto. E agora, respondendo sobre outra mentira apresentada dentro da Bíblia, por exemplo, quando ele falava com Adão e Eva, proibindo, isso já é conhecido mesmo, que criou Adão e Eva e depois colocou no meio do jardim duas árvores, uma do conhecimento do bem e do mal e outra da vida eterna, neste caso, e proibiu de não comerem o fruto desta mesma árvore. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar quem está aí a ouvir, deixar na curiosidade, se ele quer saber a terceira ou quarta, comenta. Nós vamos vir com um outro vídeo respondendo a segunda, a terceira ou a quarta mentira de Jeová. Estejam atentos.
o tempo acabou, sempre coloco uma cronometragem de 10 minutos. Exato. Para me facilitar também na hora de editar, mano. Sim. Senão, Fizeste bem, para não ser muito extenso. Aqui